ponto aqui, isso aqui era simplesmente me corrijam aí, por favor, eu errei. Agora, D'Alembertiano, θ mini, mais, aí aqui sim, o M2 θ mini, então isso aqui é o meu A. D'Alembertiano, θ mini, mais M2 θ mini. Eu já tinha colocado o M2 aqui dentro, mas depois repeti ele aqui fora de novo. Então, por isso que apareceu esse fator todo. Bom, então corrijam aí, por favor. D'Alembertiano, mais M2 θ mini, mais N2 menos alfa 2 ômega mini. Então, peraí, tá? Eu tinha copiado errado daqui para lá. Muito bem. Agora, observe isso aqui. Esse objeto aqui, será que esse objeto, então, se eu quiser inverter esse objeto, vamos pela regra que nós aprendemos, uma coisa que é coeficiente θ mais coeficiente ômega, o inverso é inverter os coeficientes. O primeiro termo, então, fica 1 sobre D'Alembertiano mais M2 θ mini. E o segundo termo fica 1 sobre M2 menos alfa 2 ômega mini. Então, em princípio, eu inverti. Tá lá. Agora, alfa e m são parâmetros do Lagrangiano, são parâmetros do modelo que eu estou propondo. Então, tem uma situação séria de singularidade aqui. Se M2 menos alfa 2 for igual a zero, então aqui, cuidado. Olha só, pessoal, se isso aqui for igual a zero, se M2 for igual a alfa 2, eu tenho esse objeto só. Mas esse objeto não é inversível. Θ sozinho não é inversível. Θ a menos 1 não existe. Como ômega menos 1 também não existe. Esses dois operadores. Então, se M2 fosse igual a alfa 2, eu teria esse operador só. E esse aqui eu não posso inverter. O inverso dele não é 1 sobre isso vezes ele. Por quê? Porque θ é um operador de projeção. θ2 é igual a θ. Se eu suponho que ele é inversível, eu jogo um θ menos 1 aqui e um θ menos 1 aqui. Isso vai me dar que θ é igual a identidade. Então, um operador de projeção só é inversível se ele for a identidade. Está aqui. Como esse operador θ satisfaz a essa propriedade e ele não é a identidade, ele não pode ser inversível. Então, se θ2 for igual a M2 for igual a alfa 2, isso aqui está comprometido, isso não existe. Então, a gente está detectando uma singularidade no meu sistema. Se eu for quantizar essa teoria, eu já sei que eu tenho uma primeira obstrução. Da maneira que ela está, ela não é sempre, eu não posso inverter essa parte. Eu tenho que ver. Claro, se M for diferente de alfa, isso aqui está ok. Se M2 for diferente de alfa 2, isso aí está ok, e a gente depois vai poder ver o que significa exatamente isso. Vamos guardar esse resultado aqui. Então, vou guardar esse resultado no cantinho aqui. Então, vou botar esse resultado que está para nós. Então, isso aqui, x vai ser igual a 1 sobre D'Alembertiano mais M2 θ mini mais 1 sobre M2 menos alfa 2 ômega mini. Isso, claro, se M2 for diferente de alfa 2. Então, M2 igual a alfa 2 já é uma situação patológica. Vamos ver daqui a pouco o que é isso. Vamos pegar o outro que tem que ser invertido também, que é o D menos C A menos 1. Vou fazer esse cálculo rápido também. Então, esses operadores de projeção, eles não são inversíveis. A combinação entre eles é
Mas eles isoladamente não, porque eles são operadores de projeção. Um operador de projeção, ele tem sempre um alto valor nulo, né? Quer dizer, quando a gente tem θ2 é igual a θ, é álgebra de matrizes, né? θ2 igual a θ, se eu tiver um alto valor para essa equação, θv igual a lambda v, se eu aplico esse operador duas vezes, eu vou ter θ2v igual a lambda θv. Então, θ2v, θ2 é θ, então isso aqui é igual a lambda v. E isso aqui vai ficar lambda 2, θv, isso aqui vai ficar lambda 2v. Então a gente tira que os altos valores satisfazem sempre a essa equação. Então, um alto valor é sempre nulo. Então, todo operador de projeção tem um alto valor nulo. Se ele tem um alto valor nulo, ele não é inversível. Então, é por isso. Não, mas a razão é mais simples, a gente botou ali, a gente viu que o inverno ele só seria inversível se ele fosse a identidade. Vamos pegar agora o outro cálculo, que é D menos, então, menos da Lambertiana, menos C, menos alfa do Mi, A menos 1. A menos 1, aquele eu posso inverter. O inverso daquele carinha lá é 1 sobre da Lambertiana. Agora aqui só tem que ter um cuidado, porque vai ser, tem que pensar que isso aqui vai ser essa matriz vezes essa, vezes essa. Então eu tenho que pensar que isso aqui é menos alfa de Mi. Aí essa matriz aqui vai ficar 1 sobre da Lambertiano, θ, Ni, K, tem que fazer os índices, se casarem, eu estou fazendo um produto de matriz, a coluna daqui com a linha daqui. K mais 1 sobre M2. Vou botar aqui, desculpa, vamos botar lá. Fazer aqui. Isso aqui então é θ mais M2, da Lambertiano mais M2 θ. Então fica 1 sobre Rox mais M2 θ Ni K mais 1 sobre M2 ômega Ni K. Então tá, eu coloquei esse operador naquela forma. Esse juntou com o θ daqui e sobrou um M2 ômega. Então o inverso é o inverso do primeiro coeficiente e o inverso do segundo coeficiente. Claro, estou supondo o tempo todo, como eu disse no início, mas que M2 era um parâmetro diferente de zero. Parte desse princípio. M2 é diferente de zero. M alfa, depois pode se relacionar. Então, C, A menos 1 vezes a matriz B. A matriz B é essa aqui. Então é alfa dk. Vocês veem que os índices têm que se casar direitinho, porque isso aqui é um número, isso aqui não é uma matriz. Então, esse índice casa com esse índice dessa inversa. Quer dizer, aquilo ali eu tenho que pensar como se fosse aquela matriz que está embaixo, vamos pegar aqui, é B, vamos dizer assim, B I J, D é menos 1 JK, ABCC, estou copiando aqui, é C e J, A menos 1 JK, D, K, sei lá, KL. Então fica uma matriz, nesse caso aqui, a matriz é KI, um traço, esse é um escalar. Então é isso que eu estou fazendo, estou contraindo os índices. O cara poderia pensar, o cara assim, não está muito acostumado a lidar com essas coisas, poderia chegar a fazer isso, então, menos alfa de Mi, aí botaria aqui 1 sobre da Lambertiano mais M2 θ Mi, mais 1 sobre M2 ômega Mi, né? E aí aqui colocaria alfa de Mi, né? Então a gente tem que ter cuidado porque esse índice vai caminhar com esse vai caminhar com esse, tá? Claro, nesse caso, esse exemplo específico, essa matriz é simétrica, não importaria, mas no problema geral, a gente tem que respeitar a ordem. O índice daqui, casando com o índice daqui, casando com o índice daqui. Bom, tem isso aqui. Então isso aqui a gente sabe fazer também. Não é complicado. Isso aqui é menos da Lambertiano. Agora, olha só. Isso aqui está dando, ó, esse operador, quando bater com esse aqui, está formando dmi. Bom, posso até botar essa relação que é fácil para vocês. Vocês podem mostrar que dmi, θ, ni, qualquer coisa, θ, ni, k, é igual a zero. É fácil ver isso. E dni, ômega, ni, k, vamos ver quanto dá. É só ver pela definição. Dni, θ, ni, k, é ni, k, menos dni, dk sobre box. Então, ao fazer isso aqui, esse índice K sobe. E aí depois, isso aqui produz um D'Alembertiano. Esse com esse. Produz um D'Alembertiano que cancela esse. E sobra um dk. Então, a divergência desse operador é zero. Claro, porque esse operador é transverso.
se esse operador é transverso e esse operador aqui é uma divergência, a divergência de uma coisa transversa sempre é zero. E aí a gente está pegando o dni de ômega nk. Dni dk sobre box. Então, dni da Lambertiana, então isso aqui no final do dia está simplesmente dk. São relações assim que vão aparecendo, né? Só para vocês treinarem. Bom, aqui então, vou ter menos da Lambertiana. Então esse termo aqui, ó, esse termo aqui dá zero. Então vai sobrar esse termo com esse termo aqui. Então nós vamos ter menos aqui mais, aí vamos ter alfa 2 sobre N2. É isso? Alfa 2 sobre N2, aí aqui vai ficar, ó, dni de ômega, aqui vai dar um dk, tá? Esse dk com esse dk aqui vai dar um Lambertiano. Um Lambertiano por limite, né? Acho que o Merim calculou, né? Ficou esse carinha que cancelou pela transversalidade, aí sobrou esse termo com esse termo com esse termo. Fica mais alfa 2 sobre N2, dk da Lambertiana. A dimensão está correta, porque esse cara cancela essa dimensão, alfa tem dimensão de massa, então alfa 2 é igual a N2, que é da Lambertiana. Então isso aqui dá N2, dá alfa 2 menos N2 sobre N2 da Lambertiana. Então, de novo, ó, a invertibilidade desse cara está comprometida pela mesma razão. Né? Então, D menos C a menos 1, B a menos 1, esse carinha aqui, então, vai ser igual a N2 sobre alfa 2 menos N2, 1 sobre W Lambertiana. Então, de novo, essa região aqui, essa invertibilidade tem que excluir essa região do parâmetro, N2 igual a alfa 2. Tá legal? Então, só para dar a primeira tintura de que tem um problema aí nessa situação. Vamos só fazer duas coisas, né? Vamos só prosseguir com N2 diferente de alfa 2, só para a gente ter as primeiras ideias aí. Se eu pegar então N2, só para a gente pegar as primeiras funções de Green, então se eu pegar, por exemplo, vamos trabalhar nessa primeira situação. Então, caso N2 igual a alfa 2, desculpa ali. Oi? Desculpa ali, N2 igual a alfa 2. É diferente. Diferente. Então, se N2 for diferente de alfa 2, eu sei então quanto vale x, né? O que é x então? Então, essa matriz x foi o seguinte: quando nós tivemos a nossa expressão geral era o operador O atuando nos campos AMI e aqui atuando em φ, dando as correntes JMI e J. Então, quando eu inverti esse operador, estou tirando que AMI é φ, quer dizer, o O menos 1 é x, y, c, tá, atuando em JMI, J. Então, se eu quiser ler os campos que são gerados, né, por essas... Oi, Jaqueline, tudo bem? Os campos que são gerados por essas correntes, é o problema clássico, é saber se eu consigo determinar os campos e o que eles querem dizer para nós. Vamos dar uma olhada. Então, o campo AMI vai ser o seguinte: ele vai ser o operador x atuando em J. Então, o operador x é isso aqui, vai ficar 1 sobre Lambertiano beta mi mais 1 sobre N2 menos alfa 2 ômega mi. Atuando isso em JMI. Mais Y atuando em Z. Digita aí para mim quem era o Y, por favor, hein? A matriz Y. Menos. A menos 1. B. E aí, era o. Eu acho que era o W, né? Obrigado. É o W, né? Menos A menos 1 BW. Não é isso? Obrigado. Então tá, vamos fazer aqui o A menos 1. Então A a gente tem esse carinha aqui.
fazer esse cálculo aqui rapidinho só. Eu vou fazer só um, não vou fazer a outra, não, porque a gente faz assim, né? Então, o que a gente está obtendo é que, como esses dois campos estão mixados, então a corrente J ela gera o AMI, mas a corrente do campo escalar também vai dar uma contribuição na hora de gerar o campo A. E o campo A, apesar dele não estar acoplado diretamente à corrente, o que está acontecendo é o campo AMI está acoplado com a corrente JMI. O campo Φ está acoplado com a corrente J. Então, a corrente JMI vai dar o campo Mi, mas como o campo AMI está mixado com o campo Φ, é esse mix de A com Φ que vai fazer com que essa corrente também contribua para cá. Quer dizer, no fundo, o que a gente está introduzindo é o conceito de propagadores mistos, né? Já vamos ver o que é isso aqui. São funções de Green mistas, de campo diferente. Vou passar isso para frente aqui, fazer esse cálculo aqui, que é A menos 1. Então, eu tenho que inverter de novo esse objeto, a gente já sabe. A menos 1. Então, é menos 1 sobre D'Alembertiano θ Mi. Mais 1 sobre mais D'Alembertiano mais M2 menos 1 sobre D'Alembertiano mais M2 θ Mi. Vamos colocar assim. Então, isso aqui menos A menos 1. Então, agora mais 1 sobre M2 ômega Mi. Agora tem que pegar o operador B. AB. O operador B é esse aqui. Então é alfa, provavelmente DI, certo? E vezes W. W é esse número aqui. É M2 sobre alfa 2 menos M2 1 sobre cos. Certo? Alfa DI, que é o B, né? M2A, tá certo. Então, menos A, menos 1, BD. Aqui, olha só, o índice que tem que estar aqui, esse operador é AMI, então isso aqui é uma matriz MINI atuando no MI. Aqui, justamente, vai sobrar a matriz ficava X, Y, Y atuando no J, mas tem que dar uma contribuição no final do dia que sobe o índice MI. Então, outra coisa que vai facilitar o cálculo da gente aqui, ó. Θ MINI DNI dá zero. Né? Esse operador aqui, né? Quer dizer, comuta, né? Quer dizer, DMI, θ MINI é a mesma coisa que θ MINI DNI. Ambos dão zero. Por quê? Porque eu estou multiplicando uma coisa transversa por uma coisa longitudinal. Então, esse produto aqui dá zero. Então, esse termo aqui cai fora. Então, aqui vai sobrar. Esse termo aqui vai produzir um DNI, ó, ômega mini DNI. Então, esse termo aqui vai produzir menos. Esse M2 aqui vai cancelar esse M2. Então, vai produzir menos alfa sobre alfa 2 menos M2. Ômega mini DNI vai dar o DMI sobre D'Alembertiano. Então, o alfa ficou. Esses coeficientes ficaram. Isso aqui deu o DMI D'Alembertiano. Então, eu acho que não estou esquecendo de nada. Então, isso aqui ficou menos alfa sobre alfa 2 menos M2 1 sobre D'Alembertiano DMI atuando na corrente J. Então, vamos colocar dessa forma. Se a gente, quer dizer, no espaço dos momenta, né? Se a gente quiser pensar que eu vou no espaço de Fourier, né? A gente podia pensar, quer dizer, eu vou calcular o meu campo aqui. Então, essa função de Green aqui, né? É a função de Green desse objeto. A gente vai passar isso aqui para o espaço dos momenta. Bom, vamos ver se a gente faz uma consideração antes da gente passar direto para. Observe o seguinte. Aí o DMI não seria como índice acima? Seria com isso assim, obrigado. Sai automaticamente assim, obrigado. Então, a gente está vendo o seguinte, que como esse campo está mixado com o campo φ, quer dizer, esse termo longitudinal no lagrangiano, AMI, DMI, φ, todo mundo está lembrado aí que é lícito, numa densidade de lagrangiano, a gente fazer integração por parte. Então, no lagrangiano, esse termo
eu tinha colocado, é equivalente a esse termo aqui. Então, na verdade, quem se acopla com o campo escalar é só a parte longitudinal do campo vetorial. Não é o campo vetorial todo. O campo vetorial tem uma parte transversa que tem spin 1 e tem uma parte longitudinal que tem spin 0. A parte de spin 1 está fora daqui. Isso aqui é longitudinal. Então só entra aqui a parte longitudinal. É uma divergência. Então é o spin 0 desse campo que está se acoplando com o spin 0 desse campo. Então, de fato, a gente está vendo o seguinte: a corrente associada ao campo φ, ela aparece, ela gera, a contribuição que ela gera o campo ami é uma contribuição de gradiente. É o gradiente de um escalar. Portanto, é uma coisa longitudinal. Então, ela vai dar uma contribuição longitudinal do campo ami. Então, aqui é uma coisa que tem spin 0. Ao passo que aqui eu tenho essa componente aqui transversa. Então, isso aqui vai pegar a parte transversa dessa corrente e na parte longitudinal está aparecendo só esse pedacinho aqui. Observe outra coisa interessante, que é o seguinte: aqui nós temos um D'Alembertiano mais M2. Aqui nós temos um D'Alembertiano. Isso significa que, quando a gente passar para o espaço de Fourier agora, a gente vai olhar a estrutura de polos do propagador. No fundo, o que nós calculamos aqui é o propagador de uma teoria, se a gente tivesse essa teoria quântica de campo, isso aqui é o propagador da teoria. Na teoria clássica, isso aqui é a função de Green, que a gente vai poder colocar retardada, colocando aqui aquela prescrição do epsilon ômega. Né? Então, é uma coisazinha lá do que a gente faz no J. Para poder tirar, mas eu nem vou falar sobre isso, não. Mas a gente tiraria a função de Green retardada. Bom, vamos fazer o seguinte, vou apagar isso aqui. Então, isso significa o seguinte, vamos botar aqui assim, ami de x vai ser integral todo o espaço x'. Então, isso aqui vai ficar escrever dessa forma. G, botasse 1, vamos botar 1 sobre D'Alembertiano. Θ mini mais 1 sobre 2 menos alfa 2 ômega mini. Atuando no J mini tá com um Mzinho para distinguir. Alfa sobre alfa, alfa sobre alfa 2. Alfa sobre alfa menos dmi. Então, claro, isso aqui é d na coordenada linha, né? Tudo isso aqui tem que estar pensado no sentido de uma função de dois pontos, no sentido da função de Green. Quer dizer, esse objeto no ponto x, isso tudo aqui é um objeto que depende de x menos x', atuando em todas as correntes na posição x'. Então, aqui aparece um gradiente na coordenada x' e essa corrente aqui é tomada também no ponto x'. Então, isso aqui, vamos calcular, vamos andar mais à frente, seria a expressão da função de Green. Quer dizer, é o campo que eu vou medir no instante t no ponto x a partir das correntes que estão colocadas em certas posições do espaço. Então, eu poderia dar um problema que eu tenho uma corrente, uma carga multiforme, eu poderia dizer, isso aqui descreve uma carga estática multiforme, isso aqui descreve uma outra carga, mas a carga que gera o campo φ. Então, qual é o campo ami gerado por esse sistema? Então, o campo ami gerado por esse sistema, isso aqui é a situação pura do eletromagnetismo, aqui só tem campo vetorial. Aqui está o parâmetro mix. Se esse parâmetro for zero, né, que é o mix, ele impede que a corrente escalar, que a corrente associada ao escalar gere contribuição por A. Mas se ele for diferente de zero, uma carga do tipo φ, que gera φ, vai gerar também o campo ami. Quer dizer, tudo é o mix que está fazendo essa mistura de campos também. Vamos fazer só o seguinte aqui. Professor, se A parte integral de definir J'. esse, só, vamos para
esse GM que eu estou colocando aqui, de x menos x', é o inverso do D'Alembertiano. Então isso aqui, esse GM aqui significa o seguinte: D'Alembertiano, não, vamos lá, M2 GM de x menos x' é igual a delta x menos x'. Tá? É o D'Alembertiano, isso aqui, esse carinha aqui, é esse operador. Quer dizer, esse aqui é o inverso desse operador, no sentido da função de Green. E esse carinha aqui é o inverso desse operador, D'Alembertiano G. X menos x' é delta. Qual que é o inverso desse operador? Oi. Esse aqui é o inverso do D'Alembertiano. É o inverso, é isso aqui. Ah, tá. Estou chamando isso de G, e isso aqui é o que é o meu GM. É o D'Alembertiano agora com um termo de massa. Vamos colocar assim. Fala, Pedro. Fala o spin, por favor. Oi? Fala o spin, De onde? é do gradiente. Aqui, isso aqui é um objeto, é o gradiente de um escalar. O gradiente de um escalar rotacional do gradiente de um escalar é zero. Então, significa, se o rotacional de alguma coisa é zero, é porque ele não tem parte transversa. Então, esse cara aqui é puramente longitudinal, então ele tem spin zero. Então, esse cara, apesar de ser um vetor, ele é um gradiente. Então, por ser um vetor, um vetor que é um gradiente, o spin dele é zero. Ele tem índice μ, mas ele não tem spin 1. Por quê? Porque o rotacional dele é zero. E pula isso aqui, ó. Esse operador aqui, θ μ, ele que projeta. Se você atuar com ele num campo, ele vai retirar do campo para você, ele vai filtrar para você a parte transversa. Lembra? Não sei se você lembra lá do curso de elétrica. Isso aqui é A transverso μ. A transverso μ. Então, esse cara aqui, quando bate no campo, ele te dá só a parte transversa. No momento que você atuar com isso aqui nesse objeto, dmi filho no escalar, isso aqui é zero, por causa daquela nossa igualdade. Então, esse campo aqui não tem parte transversa. Se ele não tem parte transversa, ele só tem parte longitudinal, ele só tem divergência, então ele só tem spin zero. Então, essa aqui é uma parte de spin zero que é gerada pelo campo AMI. Então, a carga do campo φ, ela gera para o campo AMI uma componente longitudinal. Esse aqui. Deixa eu colocar só uma Lael, aquele 1 sobre M2 menos alfa 2 ômega mi j mi de x está dentro da integral mesmo? Aonde? Tá, aqui, ó o chavão aqui. Eu sei, mas é porque ali não tem função de Green, né? Tem aqui, ó. Não, ali. Esse aqui não tem termo. função de Green. Pois é. Esse não tem, é uma coisa algébrica. Isso aí tem um significado físico. Mas está Tá dentro. É isso aqui, está atuando aqui. Mas ele não tem D'Alembertiano, ele é uma coisa puramente algébrica. Não, a pergunta é se ele está dentro da integral. Está dentro da integral, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui tem dmi. Isso aqui, na verdade, até era melhor colocar linha, para dizer que é d' sobre D'Alembertiano linha, e aqui é d', é melhor, vamos consertar. Isso aqui são as coordenadas, são os operadores de projeção. Isso aqui é d' sobre D'Alembertiano. Mas como está atuando numa função de x', isso aqui são derivadas da coordenada linha. Então, está dentro da integral, porque isso aqui é uma função de x'. Tá? Ele só não tem D'Alembertiano, só não tem, vamos dizer assim, aquilo que você identificou, só não tem uma função de Green verdadeira. Mas então não tem. Não tem propagação. Não tem independência em x? Dependência em x está tudo aqui na fonte. X Você vai integrar isso aqui em x', Não vai sobrar esse cara que você vai integrar em x menos x', vai sobrar uma coisa em x. Esse cara aqui não, vai dar isso aqui vai dar como se fosse uma resposta imediata à distribuição de cargas. Como um pouco na eletrodinâmica, como se você estivesse trabalhando no gauge de Coulomb e você coloca cargas. Você tem cargas no gauge de Coulomb. Você fixa o a zero em função da distribuição instantânea de corrente. Tá? Vamos lá. Vamos só para finalizar essa discussão de aspas. Né? Aí você não volta com a questão da noção de conjunto. É um conjunto que acaba Isso. Conjunto. As duas cargas, quer dizer, se eu tiver uma situação em que eu digo, não, só vou colocar uma carga de prova, vou colocar uma carga que no ponto na origem. Coloca essa carga aqui na origem. Então, estou colocando só a carga associada a essa corrente. Então, eu vou pegar a componente J0, vou dizer J0 de x' que delta 3
XTI, colocando a carga na orelha. E não vou colocar nenhuma carga no outro campo. Então eu vou ter um campo ali gerado só pela carga legítima dele. Agora, se eu tiver carga do outro campo também no espaço, apesar daquela carga estar pronta para gerar o campo φ, ela também vai gerar a parte longitudinal do campo ali. É isso. Então é um campo, esse campo é resultado do conjunto de cargas. Todas as cargas vão contribuir para esse campo, seja as cargas do campo φ, claro que as cargas dele também. Tá? Vamos na frente. Você forma a noção de conjunto a partir de fontes externas. Isso. Isso é um bom ingrediente para desenvolver tudo até a noção de conjunto a partir da própria filosofia do Nietzsche. Outra maneira mais profunda é Nietzsche. A noção de conjunto está aí. Claro. Depende do treinador, bota um time ou outro. Né? Aí você botou com o time das fontes. Isso. Formou o campo amigo a partir do noção de conjunto com fontes. Certo? Bom, aqui, por exemplo, vamos pegar um termo só. Se vocês quiserem, por exemplo, vamos escrever isso aqui no espaço de Fourier. Deixa eu apagar isso aqui. Só pegar essa função de Green primeiro, então. 1 sobre D'Alembertiano mais N2 Gn x menos x' igual a delta de x menos x'. Vamos fazer a transformada de Fourier dessa equação. Para nós, aqui no curso, nós vamos adotar a seguinte conversão para as transformadas de Fourier. Nós vamos dizer, por exemplo, que o campo φ de x, né, vamos usar as imagens dessa forma, por definição vai ser integrando e pegando todo o γ aqui do elemento do volume, tá? Φ tá? É a menos i kappa. Vamos adotar essa conversão, botando menos aqui. E aí, é claro, a transformada de Fourier do campo de kappa vai ficar e aí a gente tem delta. Vamos adotar essas convenções aqui, tá? Legal? Anotar sempre a anotação mais comum do livro de qualquer coisa é só mudar aqui, troca o sinal aqui, mas a gente está adotando a anotação padrão, que é colocar a transformada de Fourier aqui, certo? Muito bem. Bom lá. Então, fazendo a transformada de Fourier, esse objeto aqui vai ser da Gn, né? G massivo, vamos colocar assim, né? Só coloquei essas coisas aqui, botei a transformada de Fourier do G e botei a transformada de Fourier da função delta que tirar. Que aí, claro, esse operador aqui, atuando aqui, vai produzir aqui dentro. Esse operador aqui depende da coordenada x, né? Então ele vai entrar aqui nessa integral aqui, vai produzir o menos K2 mais N2, né? Ele vai produzir um D'Alembertiano da onda plana, que é menos K2, e o N2 se sobe. Então a gente sabe que o G, a transformada de Fourier dessa função de Green é 1 sobre, é menos 1 sobre K2 menos N2. Então, aquela função de Green que está lá, eu posso escrever dessa forma, dessa função. Posso pagar aqui, Brau? Pode aqui, então, isso aqui me diz que
Então essa é a função de Green, essa primeira função de Green que aparece lá. Seria o eletromagnetismo se o M2 fosse igual a zero. E aqui tem a seguinte discussão. Eu agora tenho várias maneiras, né, de deslocar, não sei se vocês estão lembrados dessa discussão lá no curso de elétron, mas as maneiras de deslocar o polo, que está no caminho que a gente vai ter que integrar em K0, que é o ômega, e integrar em D3K. E aí na integral em ômegas, esse denominador que está aqui, ele nada mais é do que 1 sobre ômega 2 menos K2 menos M2. Então aqui tem um polo, né, no caminho de integração. O polo se encontra para ômega igual a mais ou menos raiz de K2 mais M2, que é justamente, né, usando a relação onda-partícula, a dualidade onda-partícula, H cortado ômega é igual a, isso aqui é energia, estou fazendo H cortado igual a 1, K é momento. Então está aqui, eu tenho que esse objeto aqui apresenta no plano da energia, na variável da energia, ele apresenta dois polos, tá? Raiz de P2 menos M2 e a raiz de menos P2 menos M2. Esse polo, que parece ser, para a gente lembrar, o polo é uma singularidade, é esse polo que dá toda a física, né? Nós vamos trabalhar isso aqui futuramente, daqui umas 2 aulas, não no próximo encontro, mas no outro encontro, nós vamos trabalhar por que a interpretação de partícula sai desse denominador. Então aqui a gente vai ter a partícula e a antipartícula. E essas ondas planas que são emitidas. Justamente, o papel da função de Green aqui é ele mandar partículas e antipartículas da fonte para o campo e do campo para a fonte. Então essa estrutura analítica dessa função aqui no plano, no espaço de Fourier, isso aqui que é crucial para nós dizermos, nessa situação eu tenho uma partícula massiva. Então, isso está me dizendo que esse sistema está me descrevendo e o polo da função de Green está aqui, na parte transversa. Então, isso aqui é um setor transverso. Então, no setor transverso, eu tenho um polo no plano das energias. Então, isso significa que eu tenho uma partícula massiva no spin 1, que está no setor transverso. Como você está observando, aqui não tem estrutura de polo, aqui é uma coisa algébrica. O próximo polo eu vou encontrar aqui, porque claro, agora não preciso nem fazer. Vou botar aqui o G sem M, né? A função de Green do D'Alembertiano, né? Como está lá no Jackson, é essa aqui. Então os polos é que vão indicar as partículas? Os polos é que vão indicar as partículas. É a estrutura de singularidade de polos que vai me dizer quais são as partículas que eu tenho na teoria e quais são os spins dela. Porque na função de Green, as projeções, os operadores de projeção, já vêm automaticamente organizados. Então você está me dizendo o seguinte, olha, eu vou encontrar esse campo, então aqui eu já estou misturando campo clássico com quântico. Eu estou só dando a tintura para vocês, que eu acho que vocês estão percebendo que eu estou falando de duas. A teoria é clássica até então, mas eu estou adiantando para vocês que fundamental para nós daqui a 2 aulas vai ser olhar para aquilo que é a função de Green, que é o propagador, a função de 2 pontos, e olhar tanto o polo quanto o resíduo. O resíduo está aqui. Então, o resíduo do propagador, ele vai dar a estrutura de spin da partícula, que é trocada. E o polo do propagador vai me dar a relação entre energia e momento. Por exemplo, aqui o polo é para K2 igual a 0. Então, aqui, a partícula trocada, ela vai satisfazer a essa relação de dispersão. Ômega igual a módulo de K. Mais ou menos. Claro que no caso do fóton, a gente vai identificar o fóton e o antifóton com a mesma partícula. Mas a gente já está falando que está vendo que aparece aqui uma partícula trocada com massa de repouso nula. Então, eu já olho aqui, então é o seguinte, tem uma partícula na teoria que está fazendo a mediação da carga para o campo. Eu botei uma carga aqui, essa carga está emitindo a moção para chegar a um campo aqui, essa carga ela se propaga através dessa função de Green, ela faz a propagação de x para x', tá lá, né? Vai fazer a onda plana que relaciona x com x', e aqui nesse ponto eu vou medir um campo, uma contribuição para o campo A. E esse quantum que é trocado dessa carga escalar para o campo vetorial naquele ponto, ela tem spin 0.
quê? Porque aqui aparece uma coisa longitudinal. Esse objeto não tem impactos gradientes. Tem um gradiente, que é onde você estava falando, né, Maria? Aqui é um gradiente. Então, isso aqui é um objeto que tem spin zero. Então, eu sei que nesse modelo aparece uma partícula de spin zero, de massa nula. E não deve ser o fóton. O fóton é spin 1. Então, o que está acontecendo nessa teoria é que o cara que tem spin 1 adquiriu massa. Então, é o campo vetorial massivo. Seria o fóton massivo. Então, uma partícula de spin 1 massiva, que é o fóton, e uma partícula de spin zero e massa de repouso nula. Não é o fóton. Então, essa teoria já tem duas partículas. Na verdade, se eu for quantizar esse sistema, eu vou estar quantizando um fóton massivo e um escalar de massa nula. O escalar de massa nula a gente conhece. O escalar de massa nula é o chamado bóson de Goldstone. E campo vetorial massivo, o que aconteceu? O campo vetorial apareceu com massa nesse modelo. Então, eu estou falando do mecanismo de Higgs. Então, o que deve estar acontecendo aqui é algo muito próximo do mecanismo de Higgs. O campo vetorial adquire massa, então aparece uma partícula de spin 1 massivo, que é o C0 das interações eletrofracas, e aparece um escalar de massa nula, que é um bóson de Goldstone. O que é importante a gente ver futuramente é que esse bóson, essa partícula escalar de massa nula, ela é não física. Tem algo que vai me aparecer aqui, esse sinal perverso aqui, vai me dizer que essa partícula pode descrever uma partícula quântica cuja norma da função de onda ao quadrado é negativa. Então isso vai indicar a presença de um campo, de uma partícula fantasma. Não são os fantasmas de Faddeev e Popov ainda. É um fantasma mesmo que aparece no mecanismo de Higgs. Porque no mecanismo de Higgs ele incorpora a noção de um campo de Ghost. Só que esse campo de Ghost pode ser, como nós vamos ver na próxima aula, eliminado por uma escolha de gate. Então ele é uma partícula não física. Eu escolho uma situação de gate fixe que ela vai embora. Mas eu estou querendo fazer com vocês essa análise crítica daquilo que é a função de Green. Isso aqui, vamos dizer, é um problema clássico. Eu posso fazer esse problema no meu curso de eletromagnetismo. Só que, como é que eu vou contextualizar o curso de eletromagnetismo? O que vai me distinguir desse campo aqui, ser clássico ou quântico? Vai ser a maneira de eu evitar o polo no propagador. E aí a gente sabe lá do curso, a gente vai fazer a integração em ômega, a energia, que vai de menos, a integral de Fourier de ômega, que vai de menos infinito a mais infinito. Aí eu vou passar aqui e vou encontrar um polo negativo, no plano de integração. Então, o que a gente tem que fazer? Afastar. A gente pode fazer, deformar o caminho, né? Posso fazer uma integração dessa forma, ou posso fazer uma integração dessa forma, ou posso fazer uma integração dessa forma. Dois caminhos. Então, aqui é física clássica, aqui é física clássica, aqui é teoria quântica. Então, vai ser a nossa prescrição de gerar o campo quântico, vai estar muito ligada à nossa prescrição de trabalhar a integração com o polo do caminho de integração. Porque a gente está acostumado a ter polos, né? Quando a gente faz o curso de análise complexa, os polos no interior, e aí o teorema do resíduo, integral, papapá, 2πi, somatória dos resíduos. Aqui o polo, infelizmente, está no caminho de integração. Então, é nós que temos que criar uma prescrição como evitar o polo. Então, quando a gente evita o polo, é a gente que está a física a gente está introduzindo nesse momento. Se eu introduzir, se eu evitar os polos dessa maneira e fizer essa integração, ou eu evitar os polos dessa maneira e fazer essa integração, fazer essa integração, ou fazer essa, ou fazer uma assim, fazer um contorno assim. E aí a gente vai estar definindo uma física ou outra. Então, isso aí eu vou chamar a atenção. Eu estou só querendo preparar vocês para isso, mas a discussão passa por essa questão de olhar a função de Green. Então, por isso que a gente está fazendo esse esforço de olhar a função de Green, se está acoplado com dois campos, saber o que vem de um campo, o que vem do outro. Então, essa discussão ela vai guiar a gente na hora de quantizar. Então, eu já estou sabendo o seguinte, se eu for quantizar essa teoria, eu vou estar quantizando uma partícula massiva de spin 1 e uma partícula de massa nula de spin 0, um escalar sem massa. Típico bóson de Goldstone. A questão é saber se ainda eu tenho critérios para dizer vale a pena quantizar, ou se eu quantizar, que problemas que eu vou encontrar. Olhando para cá ainda, só por enquanto só estou falando dos polos, a gente tem que olhar os resíduos. E a gente vai ver que, aprender que o resíduo dos propagadores, o que está aqui em cima, né, no polo, ele também tem uma importância muito grande na hora de classificar a partícula que está associada àquele propagador. Bom,
Então, se a gente fizer, agora quer dizer, o cálculo que eu posso deixar para vocês aí, por exemplo, já vou lá, é calcular o campo gerado por uma partícula, sei lá, fica um exercício aí, cada um faz o que quiser, mas sei lá, se quiser, eu tenho uma partícula estática na origem e tem uma partícula, esse campo JX aqui vai ser uma partícula em carga G, que é uma outra carga, um outro campo, delta de X' menos A. Então eu tenho uma partícula, vamos dizer, uma carga elétrica na origem e uma outra carga de natureza escalar no ponto A. E aí eu quero saber qual é o campo gerado em todo o espaço por essa distribuição de cargas. É só colocar aqui, fazer as funções de Green, eu tenho as funções de Green, colocar as integrais aqui. Deixa eu chamar a atenção só para mais uma coisa aqui. Então, essa transformada de Fourier que a gente tem, quando eu for fazer a transformada de Fourier desse cara aqui, vai criar uma nova integral, e essas variáveis aqui vão bater ali também, tá? Então, eu tenho, faço uma integral, faço as transformadas de Fourier. Bom, beleza. Então, isso já deu para a gente uma discussão. É o campo AMI gerado, agora eu não vou fazer o outro. Evidentemente, o outro exercício é tirar o campo φ gerado pelas correntes. Então, o campo φ, como é que estava a história? X, Y, Z, W, aqui estava J, I e J. Então, uma configuração do campo X, claro, isso aqui esse índice aqui vai ter que casar com esse, eu vou ter alguma coisa desse tipo. CMI, JMI, mais W. Estou colocando assim, em caráter, né, simbólico só. Então, esse carinha aqui nós já calculamos, o ZMI nós calculamos, e esse W aqui nós calculamos. Então, o campo φ, nesse caso aqui, uma carga elétrica também daria uma contribuição para o campo escalar. Por quê? Porque eu tenho o mix, então eu tenho a função de Green-List. Então, no momento que eu coloco uma carga elétrica aqui, essa carga elétrica, eu tenho esse mixing aqui, né? Ela propaga alguém até aqui. Quando eu for medir o campo escalar aqui, eu vou ter uma contribuição vindo da carga elétrica, que é esse setor aqui, esse propagador. Aí vocês vão ver, quando vocês fizerem os cálculos, que o polo que vai aparecer aqui é K2 igual a M2, e o polo que vai aparecer aqui é o K2 igual a C. Então, significa sempre que os quanta trocados são uma partícula vetorial massiva e uma partícula escalar de massa nula. Então, isso aí é a situação das funções de Green clássicas. O que a gente fez, então, foi simplesmente estudar a situação onde a questão é, não sei se toda a física está resolvida, porque nós ainda vamos ter que perceber se esse objeto aqui vai dar alguma coisa cabível. Tem esse sinal negativo aqui, ainda falta um pouco mais de elementos para nós. Vamos construir esses elementos pouco a pouco. Na outra vez vamos trabalhar um pouco mais essa questão. O que eu preciso ter seguro para poder dizer que eu vou ter uma teoria quântica boa, satisfatória? Estou olhando a análise dos polos. Os polos vocês estão vendo que está ok. Eu tenho um polo de massa... Tchau. Um polo massivo e um polo de massa nula. Por exemplo, pode acontecer, em alguns casos, o exemplo que eu dei na aula passada, aquele campo escalar, quando a gente pegou esse objeto aqui, na aula passada, a gente chegou a trabalhar um pouco isso, igual a uma corrente, e aí a gente tirar a função de Green disso, essa função de Green estava dando menos K2, mais K4, mais M2. E aí a gente viu que aparece o K2 totalmente negativo. Então, K2 negativo significa um TAC. Significa que eu tenho ômega 2 menos K2 igual a uma coisa, um certo M2 negativo. Isso aqui é negativo. Então, eu tenho que ômega 2 é K2 mais M2 mais esse cara aqui é negativo. Então, para certos comprimentos de onda, isso aqui é negativo, né? Isso aqui é E2 igual a P2 mais M2. Como esse número aqui é negativo, se essa partícula aqui tiver baixos momenta, isso aqui, na região de momentos muito baixos, ou seja, de comprimentos, se eu estiver falando de partícula, se eu estiver falando de campo, na região de comprimentos de onda
muito grandes, ou seja, números de onda muito pequenos, né, comprimento de onda, 2π sobre K. Então, se eu estiver falando de um campo que está oscilando no espaço, mas que tem um comprimento de onda muito grande, tem um K muito pequeno, isso aqui pode ficar negativo, esse termo domina em cima desse. E aí eu tenho uma frequência negativa. Então, se eu tenho uma frequência negativa, a minha onda plana, que é aí ômega t, essa frequência, a ômega 2 é negativa, então o ômega é imaginário puro. Então essa frequência ela vai ficar assim, do tipo menos ômega t. Então meu campo vai deixar de vibrar. Meu campo vai ser amortecido, com o tempo ele vai cair exponencialmente. E um campo livre, como é que é imaginar? Você pega um campo livre, solta ele no espaço, chacoalha ele, de repente o campo corta. Se ele está livre, ele não está trocando energia, ele deveria continuar vibrando. Como é que você, então, fisicamente, como é que você vai entender a situação? Você pegou o campo, fez ele vibrar, daí a pouco aparece um modo, chega uma ondinha violenta, com um comprimento de onda muito grande, mas que vai aniquilar a propagação do meu sistema. Então, isso não pode acontecer. Fisicamente, o que significa? Você não conseguiria descrever uma partícula, porque a ideia do campo, se o campo é uma onda plana, significa que a partícula é livre. Você vai ver essa partícula toda a vida. Ela está caminhando no movimento retilíneo uniforme para você que acredita em partícula, né? Mas para quem vê a onda, vai ver a onda plana. Não vai morrer. Agora você imagina, você bota uma partícula livre no espaço e a partícula desaparece. Ou seja, a onda evaneceu. Depois de um tempo, que é da faixa de 1 sobre ômega, desapareceu a partícula. Então, essa teoria está muito comprometida para descrever uma partícula. Por quê? Porque ela tem um polo taquiônico no denominador. Então, nós vamos começar a entender por que eu estou falando que isso aqui tem a ver. Porque esses números de onda, quer dizer, essa função de onda, esse propagador, ele tem a onda plana dentro dele. Então, aquilo que acontece no polo do propagador está refletido aqui na função de onda. Quando esse propagador desenvolver um polo taquiônico, isso vai corresponder a um modo de frequência que aniquila o campo. E aí, isso não, como é que eu concebo uma partícula livre que eu coloco ela no espaço e depois ela tem probabilidade zero de existir? Então, eu estou indo contra princípios importantes da nossa relação entre campo e partícula. Certo? Então, a análise, quando a gente olha para o propagador, a gente já sabe. Então, eu vou quantizar essa droga? Eu vou quantizar o nada? Não, dá uma trabalheira quantizar isso, pode dar uma trabalheira grande. Mas você está quantizando nada. Então, tem que ter sentido a teoria se você vai quantizar. A gente tem que controlar os parâmetros. Essa discussão aparece o tempo todo no modelo padrão. O modelo padrão tem 19 parâmetros para começar. Né? E aí, com 19 parâmetros, você faz muita coisa. Mas também você corre muitos riscos. Né? É claro que hoje em dia a gente consegue controlar os modelos, mas aí essa discussão, esses perigos iminentes, aí apareceram, o modelo padrão ficou ameaçado várias vezes, havia ameaça, tem um gol, tem um tá. Não, a escolha de gauge, é isso. Até o cara entender, dominar esse modelo, né, se passaram bem uns 10 anos quase, né, em 67, 68, veio a renormalizabilidade em 72, quebra espontânea de simetria não atrapalha a renormalizabilidade, mas a unitariedade ficou em jogo. Isso é unitariedade. Isso se chama unitariedade da teoria. Por quê? Quebra da unitariedade. Eu coloco uma partícula, daí a pouco a partícula desaparece. Eu estou perdendo partícula por nada. Eu estou violando uma coisa chamada unitariedade. Certo? Não vamos trabalhar mais essas questões. Eu estou só colocando que essas questões já aparecem desse nível muito preliminar. Certo? E aí outra coisa, eu estou assim, com falta de cerimônia, eu estou passando para a descrição onda, partícula, mas aí vocês entendem. Uma hora eu estou falando de onda, quando eu falo de frequência e números de onda, eu estou falando de onda. Quando eu passo para energia e momento, eu estou falando a partícula possivelmente associada a esse campo. Então, para nós, o que vai ser importante vai ser olhar sempre para as funções de Green, o polo. Os polos vão falar sobre as partículas. E aí a gente vai ter a primeira informação. E os resíduos vão falar sobre os spins. Mas mais ainda, vão falar também sobre se a partícula é ou não partícula fantasma. Tá? Então isso tudo pode estar em risco quando a gente escreve uma transmissão. Então vamos dar um intervalo agora. Então só para ver se eu consegui finalizar o que eu queria aqui. Nós calculamos os campos, as funções de Green. Agora, essa é a situação mais, vamos dizer assim, a situação mais gentil, mais delicada, mais amigável. Agora vamos trabalhar a situação mais dramática, que é
o que acontece com essa teoria quando M2 for igual a alfa 2. Aí eu não tenho nem função de Green. Aí eu não sei nem o que se propaga. O que está acontecendo? O que eu tenho que entender para ver se ainda consigo tirar sentido dessa teoria quando M2 for igual a alfa 2. Tá? Então isso aí vai ser uma outra discussão para nós a partir da próxima aula. Tá? Então agora eu intervalo de 15 minutos. Tá? Então, a situação de singularidade, então, é essa situação aqui. Então, nessa situação, singularidade, o operador de onda. O operador de onda é aquele operador diferencial, né? Quer dizer, é isso aqui, O, I, igual a J, né? E isso aqui, nesse nosso caso, está com uma crise que não está existindo, ou a menos 1, nessa situação. Então, vocês veem uma situação que não é óbvia de aparecer, porque nós temos dois parâmetros, aparentemente totalmente dependentes, M2 e alfa. E a gente vê que, na hora de analisar a função de Green, há uma combinação desses dois parâmetros, né, que esses dois parâmetros se juntam de alguma forma, que faz com que o operador de onda seja singular. E numa teoria clássica, isso significaria que eu não conseguiria obter o campo a partir da fonte. Então, eu estou numa situação de crise. Né? Tem um campo, tem uma fonte que deve gerar um campo, eu espero que essa fonte gere o campo, e eu não consigo, cadê as correntes aqui? As correntes. E eu não consigo, a partir das correntes, gerar os campos. Né? Então, o que pode estar acontecendo? Quer dizer, é o sistema mesmo que nessa situação é irremediavelmente não inconsistente, ou tem alguma coisa que está em jogo aí. Vamos observar o seguinte. Né? Então, vamos pensar uma coisa. Se esse operador aqui é inversível, significa, quer dizer, lembrando mesmo da álgebra matricial. Se eu tenho uma matriz, né, um sistema de equação, um sistema matricial, digamos assim, inhomogêneo. Se esse operador é inversível, eu determino esse objeto aqui univocamente em função de O. Mas, se essa matriz, né, que define o sistema não homogêneo, for uma matriz não inversível, significa que o sistema tem infinitas soluções. Então, se isso aqui não for inversível, quer dizer, é exatamente a situação dada à álgebra matricial. Temos uma matriz M atuando num vetor X, isso igual a N. Então, se essa matriz aqui é inversível, eu tenho uma solução única. Se essa matriz aqui não é inversível, o sistema homogêneo seria indeterminado. Então, eu tenho infinitos valores de X que estão nesse mesmo N. Tem um subespaço de soluções. Então, isso aqui estaria me dizendo que se esse operador não é inversível, o que pode estar acontecendo? Qual é a consequência? Significa que, de repente, eu vou ter vários φs, eu vou ter uma degenerescência de φs, né? Quer dizer, o fato de O não ser inversível pode estar indicando, né, que então tem uma degenerescência nas soluções. Nós poderíamos pensar assim, quer dizer, infinidade de soluções. Então significaria o quê? Que eu poderia passar de um campo φ para um campo φ', que é a solução, ou para um campo φ duas linhas, que é a solução. Então, eu deveria poder ter algum tipo de transformação que me leva a φ, um φ', sendo ambos solução. Ou seja, o que significa isso em outra linguagem?
simetria. Eu tenho diferentes objetos que são a mesma solução. Eu tenho uma degenerescência. Na nossa linguagem a gente usa essa terminologia de degenerescência para indicar diferentes objetos independentes que são solução do mesmo problema. Então isso pode estar indicando a presença, isso aí pode me dizer que, será que eu não tenho uma simetria? Eu posso passar de um φ para outro φ e vou ter todos esses φs vão ser gerados pela mesma fonte. Então significa que essa fonte está tendo uma indeterminação da geração do campo. Então isso pode ser um indício de uma simetria. Então vamos começar a perceber o que pode estar acontecendo. Então vamos perseguir essa estrada. Será que a indicação da não invertibilidade desse operador não é um indicativo de que eu tenho uma simetria no meu sistema? Então vamos ver, o que eu tenho? Quais são os campos que eu tenho à disposição no meu sistema? Bom, eu tenho o campo φ, o campo AMI e tenho o campo φ. Então, esses são os dois campos que eu tenho à disposição. Eles estão acoplados, mistos, por causa desse termo aqui. Agora, da nossa análise, ou quando tiver que mudar, você fala, tá? Então, tá. pode parar. Posso parar então, dar um intervalinho, né?